Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos meditar agora em Êxodo capítulo 23, né, que fala sobre o testemunho falso e a injúria. Então vamos lá. Ele vai falar assim no versículo 2: Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então, injustiças podem ser facilmente cometidas quando as pessoas se deixam levar por opiniões de terceiros, não é verdade? E todo tipo de maldade é capaz de surgir com apenas uma palavra mentirosa. Caminho da falsidade, da bajulação, da injustiça, ela pode ser o mais curto para alcançar um resultado, né? Mas é o que trará consequências graves, com certeza, mais cedo ou mais tarde essa pessoa ela vai sofrer as consequências. Então, quem age assim não deve esquecer que tudo que plantar, um dia ela também vai colher. E ele vai dizer no versículo 5 o seguinte: se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Então, olha que coisa profunda, né? Seja justo, mesmo com aquele que o odeia. Quer dizer, não seja bom e justo somente com amigos ou com aqueles que têm consideração por você, mas também com os injustos, né? Com os inimigos. E isso sem esperar agradecimento, sem esperar retribuição por parte deles. A sua recompensa vai vir de Deus. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Então Deus está falando aqui o seguinte, né? Porque ele é o juiz, ele é o protetor de todos, inclusive dos desprezados, né? Dos marginalizados. Então, os juízes eram advertidos a não praticarem o favoritismo, a não distorcerem a lei e a não aceitarem o suborno para beneficiar alguém, porque Deus ele não tolera esse tipo de atitude. E ele vai falar mais: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Então Deus fala para aquele povo: olha, eu vou enviar um anjo, anjo com uma A maiúsculo, né? Quer dizer, não é um anjo qualquer. Aqui ele está falando da representação do próprio Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, acompanhando o povo na sua trajetória. Aí você pergunta, mas Jesus é um anjo? Não. A palavra anjo vem do hebraico malak, que significa mensageiro. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu envio o meu mensageiro. O meu mensageiro ele vai na frente de vocês para guardá-los pelo caminho, né? Para levá-los ao lugar que tenho preparado para vocês. Então ele teria a responsabilidade de levar o povo à terra prometida. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então, olha só, um anjo comum não teria esse privilégio, né? O privilégio de perdoar, porque ele está falando aqui, não perdoará a vossa rebeldia. Então, não é um anjo qualquer. Então, é, é, é muito forte isso aqui, hein? E ele vai completar falando o seguinte: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Que o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, perizeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei.
destruirei. Então, esse anjo é o próprio Jesus, que no Antigo Testamento se manifesta nesta forma celeste, para ajudar, abençoar, livrar o seu povo. Somente ele pode perdoar as transgressões. Somente nele se encontra o nome maravilhoso do Senhor. Então Deus havia preparado um lugar para o seu povo aqui na terra, assim como Jesus está preparando um lugar para o seu povo no reino de Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, todas as necessidades físicas e espirituais dos fiéis serão supridas. O Senhor Deus promete curar a enfermidade, né? Todas as doenças, enfermidades que acometerem aqueles que vivem pela fé. Isso é uma prova clara que Deus ele deseja o bem-estar físico, o bem-estar espiritual dos seus filhos. Então essas bênçãos, elas estão diretamente ligadas à fidelidade a Deus. E ele vai falar: não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então, eu acho isso aqui um princípio muito interessante, porque ele sabe o tempo certo de fazer tudo o que ele planejou fazer. Tudo que ele planejou fazer em nós, ele sabe o processo que ele vai usar para cumprir as promessas, para trazer à tona as promessas que ele tem feito para mim e feito para você. Às vezes nós somos muito ansiosos, né? Pensamos assim, eu queria para hoje. Não, eu queria para ontem. Aquilo que Deus já prometeu, eu quero para ontem. Né? A gente quer viver tudo que Deus tem para nós hoje, ontem. Só que Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que se ele nos desse tudo de uma vez, nós não teríamos estrutura para suportar tamanha bênção. Aliás, a bênção se tornaria uma maldição. Você já pensou se, quando o povo pisasse na terra prometida, automaticamente todos os povos sumissem da terra e só Israel estivesse ali? As feras do campo iriam se multiplicar e iriam atacá-los, né? Então é por isso que Deus falou para eles: eu vou fazer com que vocês, pouco a pouco, expulsem esses povos até que vocês se multipliquem e assim se alonguem em toda a terra. Quer dizer, na nossa vida também é assim. Ele vai agir de forma gradativa. Então, nada depressa. Confia em Deus. Ele sabe o tempo certo para fazer em você e através de você tudo o que ele prometeu. Amém? Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Será uma cilada. Então, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu essa ordem de Deus. Quando nós chegarmos lá no livro de Juízes, nós veremos que o povo fez acordo com o povo daquela terra, não eliminou o povo daquela terra, como Deus mandou. E o povo deixou seus inimigos habitar na sua terra. Isso se transformou em um grande laço e levou eles ao pecado da idolatria, né? E a cativeiros como consequência. O pecado deles, da negligência deles, da sua meia obediência. Se tornaram cativos. E por não terem cumprido aquilo que o Senhor havia ordenado. Então eles sofreram as consequências de não ter dado ouvidos à voz de Deus. Só abrindo um parênteses aqui,
Meia obediência é uma desobediência completa. Ou obediência, minha amiga, meu amigo, ou nós obedecemos 100%, né, a Deus, ou então caímos em desobediência contra ele. E foi isso que esse povo fez. O povo de Israel fez. Desobedeceram a Deus. Nós vamos para o próximo capítulo, Êxodo 24, e vamos continuar o nosso estudo. Que Deus abençoe a todos vocês.